Esse vídeo é, em partes, transcrição de algo que eu escrevi no meu sketchbook, em partes é o que eu vou desenvolver naturalmente, mas eu noto que quando eu escrevo no meu sketchbook como eu escreveria em um diário, assim, sem anotar nada que eu estou vendo externamente, ou sem estar estruturando alguma coisa, eu tenho um tipo de sensação que não ocorre em outros tipos de situações. Parece que essa coisa totalmente livre, assim, confere mais intencionalidade ao ato. Eu percebo que aí as ideias realmente boas, parece que tem mais liberdade para surgir no meio do caminho. Como pequenas pedras mesmo que você encontra numa caminhada, pedras mais bonitas do que outras. Mas quando você só planeja as coisas, só pré-determina, você já está preso a alguma coisa, sabe? Você já é um pouco menos livre. E talvez esse tipo de escrita ou de vídeo intencional, livre, sem estruturação, sem roteiro, né, seja uma excelente fuga da alienação. Muitos falam de como nós estamos superestimulados, cansados, sobrecarregados, mas ainda insistem em técnicas, métodos muito rígidos e inflexíveis por vezes, de aprendizado, de trabalho, né, para você fugir, né, da causa que gera superestimulação, mas você não mudar nada em si mesmo, né? Os efeitos que você gera em si mesmo com isso. Você se mantém alienado. O que é você ser alienado, né? Em Marx é muito simples. Você deixa de fazer algo para si mesmo. Você se furta daquilo que você direcionaria para si. Então você pega isso, você projeta externa para fora de si e passa a fazer para outra pessoa. Ou você também terceiriza o seu bem-estar para um bem-estar futuro, né? Quando eu deixo as coisas para depois de amanhã, eu estou muito mais do que procrastinando. Eu estou tirando certo prazer no processo, né? E, assim, a nossa vida moderna, ela é excelente de fazer isso. Nós constantemente somos ensinados que essa vida aqui, ela é uma busca, ela é uma luta para conquistar algo. Essa coisa bem dopaminérgica, né? Ou certo entendimento da dopamina. A dopamina, ela sobe, né? Na biologia do nosso corpo quando nós estamos esperando a recompensa que algo vai ter. E desce quando essa recompensa é atingida. Mas fato é que muitas vezes você pode ter pequenos instantes de dopamina também. Por exemplo, você está no doom scrolling, né? Como você, por exemplo, está numa caminhada, que eu acabei de citar como uma metáfora, né? E você vê a aurora no meio da caminhada, né? Você só não vai ver a aurora no meio da caminhada em certos lugares do mundo, Escandinávia, por exemplo, né? Se você ficar olhando para o chão, né? Que nem um monge católico que não pode sequer olhar para as mulheres na rua para não pecar, né? Enfim, né? Mas você pode decidir não ignorar a vista dessa aurora e viver mais feliz, porque se você tomar para si mesmo que a caminhada tem que ser uma caminhada cheia de pedras duras e feias, e um dia cinza e nublado num calor de 35 graus, sei lá, é claro que você será infeliz, né? E sua única esperança, né, será talvez um dia eu chegue nessa aurora. Mas e se você não precisasse chegar em lugar nenhum, sabe? Você já parou para pensar que um dia você vai morrer? Se você não sabe o dia que vai morrer. Mas o fato que você vai morrer talvez seja o motivador último da existência. Porque toda eventual labuta, todo eventual estresse, até mesmo é todo por prazer, né? Nós só vamos atrás dessas coisas, nós só suportamos essas coisas, no caso das coisas que são negativas, porque o horizonte
que confere finitude à existência é a morte. É um dos grandes temas da filosofia do Heidegger, no Ser e Tempo. Porque nós somos um ser para a morte, certo? Que nós buscamos viver uma vida com autenticidade, com serenidade, né? É porque se nós fôssemos biologicamente imortais, eu poderia de fato me estressar, eu poderia de fato continuar no doom scrolling sem consequência nenhuma. Eu poderia me sentir um merda hoje, amanhã, depois de amanhã, aceitar esse sentimento, porra, eu me sinto uma merda, tá? Eu não ia ter consequência, mas não, porque você vai morrer. Essas coisas, elas têm um sentido quase que existencial. E aí entra aquele experimento do Nietzsche na H-Ciência, né? Isso é um demônio falando pra você que essa vida aqui você vai viver eternamente do mesmo jeito que você já viveu. Esse questionamento só faz sentido numa vida que é finita, tá certo? Porque daí você condiciona um estado finito de vezes, né? Que irá se repetir sob as mesmas condições infinitas em um universo que é infinito. E aí tem outro exemplo que ele dá no Zaratustra, né? Você tem uma linha onde todos já passaram, tipo uma grande estrada. Nós estamos passando nela em determinado momento, mas todos nós vamos passar de novo. Então, e é muito nesse sentido que o gosto do eterno é retorno, tá? Como um experimento mental mesmo, dessa coisa de, pô, cara, e se eu vivesse isso aqui, né, sabendo que eu vou viver de novo exatamente como eu tô vivendo agora? Como que eu poderia mudar a situação para que na mesma vida que eu fosse viver depois, ela não se tornasse um fardo, se tornasse melhor? A verdade é que a maioria das pessoas estão perdendo tempo, cara. A maioria das pessoas não pensam sobre o próprio pensar. Não pensam o porquê, o que, quando vão fazer, por que querem, como gostariam, por que desejam, ainda que não escolham o que desejam. E todas essas são questões que me fascinam, questões da filosofia, da psicologia, mas que, assim, não é que você precisa saber aprofundadamente, mas você saber um pouco, acho que no mínimo confere mais beleza nas formas caleidoscópicas da vida, que às vezes, em determinado prisma, as cores não nos agradam e nós precisamos realçar elas, né? Enfim, várias coisas que eu publicava num finado Instagram que eu tinha ano passado, onde meu no retrasado, 2024, onde meu proto-nietzschianismo já tá meio latente, assim dizer, né? Várias coisas que eu publicava lá me fascinavam, mas tem uma delas que me chama muito a atenção. Quando o homem percebe que vive em uma prisão, não há saída a não ser ele mesmo, né? E o Nietzsche dissera algo parecido no Schopenhauer como educador, quase ipsis literis. Ele fala que na estrada dessa vida ninguém vai te conduzir por ela a não ser você mesmo, né? Você para pensar, até em um carro é assim. Idealmente as pessoas procuram um carro, apesar de que eu mesmo não desejo, né? Para elas conduzirem o carro. Mas isso tem um significado muito profundo, tá? Não é um significado subjetivista em um sentido de que você está no controle de tudo. Não, pô. Você não controla eventuais estradas turvas, eventuais buracos que a prefeitura deixou, por exemplo, né? Mas pelo menos você pode estar no carro, você dirigindo o carro. Já é alguma coisa, entende? Já é alguma coisa. Então acho que uma vida com mais metacognição, com mais autenticidade, com mais intencionalidade, tema da fenomenologia, enfim, é um ponto de partida para entender muita coisa. É isso. Pensamentos para depois de amanhã também.